aperta o glúteo. Aí isso, tranca a rua. Não, aí liberou o preso. Quando eu fazia, deitou, puxou a perna, acabou, tá fazendo. Aqui é como se você quisesse dar aquela trancada e aí você vem com a perna. É como se você quisesse esmagar uma moeda. Entendeu? Eu vou botar meu dedo aqui pra você apertar ele. Que isso, não. Se não doer meu dedo é porque tá fraco. Imagina uma moedinha aí no meio e você tentando prender ela o tempo inteiro. Chamou, a moeda caiu. Come o banco. Você não tá comendo assim não, Vitor. Não é pra dar pro banco, é pra comer o banco. Entendeu? Você tá empinando a mão, você tá dando pro banco. Tem como você tá empinando. Tá dando ao contrário. Você tá... Você tá sendo passivo aí. É pra você... Eu tô tentando me concentrar. Um come, o outro dá, você tá dando, tá comendo.